Oiê, vamos falar da Unesp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder entender mais da questão da redação da Unesp, eu vou falar para vocês de 3 coisas que todo tema tem da Unesp, baseado no que a gente já teve dos temas antigos, e inclusive vou trazer como um dos temas para você poder perceber que existem sim coisas que todo tema tem. Para a gente poder pegar de referencial, só para a gente poder ter essa noção dessas 3 coisas que todo tema tem, eu vou trazer o tema de 2023, que vai ser a questão a lógica do condomínio, o espaço público está em declínio. Mas eu quero que vocês também percebam que isso também é uma questão de uma recorrência que tem de todos os outros temas. Então, se você pegar também os temas de 2021, 20, 19 e 18, você vai perceber que o que eu estou falando para você pode ter uma leve variação, mas vai ter a mesma questão de todo o tema da Unesp ter. O primeiro deles é a questão do que a gente tem das palavras genéricas que vão ter dentro do tema. É muito comum que a Unesp traga algumas palavras que, dependendo da sua interpretação, a gente possa ter uma análise ou outra dessa questão do que a gente teria do foco do tema. Só para a gente poder ter uma comparação, a gente teria com esse tema que eu falei da questão do espaço público estar em declínio, a gente poderia ter essa confusão do que realmente é a questão do espaço público. Se a gente está falando da questão de moradia, do direito de ir e vir, ou se a gente está falando de propriedade privada, mas a gente vai ver que quando a gente tem a questão dos textos motivadores, número 1 e número 2, a gente vai ter uma definição do que seria e essa limitação que a gente tem de expandir o tema. Então isso é muito importante da gente poder perceber, porque mesmo que a gente possa ter diferentes tipos de análise para dentro da mesma palavra, a Unesp sempre vai afunilar e especificar essas palavras muito genéricas para que a gente consiga justamente conseguir trabalhar e poder saber como que a gente não vai conseguir tangenciar o tema ou fugir do tema. Então, ler os textos motivadores vai apresentar para você qual que é o foco da palavra genérica que está dentro do tema. Se por um lado a gente tem essa explicação desses termos específicos, por um outro lado a gente vai ter essa conexão das questões que a gente tem desses termos específicos. Como por exemplo, se a gente vai no tema que a gente está analisando, a gente percebe que no texto motivador número 4, a gente tem essa conexão falando da lógica do condomínio e também da questão do espaço público. Então isso vai fazer com que a gente tenha uma percepção que não sempre a gente tenha que saber antes de ler a redação sobre como que a gente consegue conectar essa questão de o espaço público estar em declínio ou não, sendo que a gente não tenha algum indicador nos textos motivadores de como que isso funciona. Então, a gente sempre vai ter uma explicação de como os dois temas se conectam, mesmo que seja uma pergunta falando de sim e falando de não. E se a gente tem essa questão da conexão, a gente tem também a questão que a gente vai ter da parte de como que a gente consegue ver os dois lados. Se a gente percebe que no texto motivador número 4 a gente tem essa conexão que poderia apresentar essa questão de como a gente tem um dos pontos de vista do tema, a gente tem o texto motivador número 3 que vai apresentar uma outra perspectiva a respeito do tema. Então, quando nós analisamos esses textos motivadores, a gente percebe que dá para a gente poder trabalhar com os dois lados, dependendo qual que é o foco que a gente quer de cada um dos textos motivadores. Lógico que a gente não vai ter muitos textos que vão fazer essa parte separada que eu estava falando. Você percebeu que aqui eu falei do texto motivador 4 2 vezes. Então vai ter tema que ele vai apresentar mais de uma dessas questões que eu apresentei para você, da questão de que todos os temas possuem essas questões, mas pode ser também que você tenha textos especificamente separados para poder te ajudar com esse pensamento de como analisar o tema, como foi a questão do que eu falei do texto motivador número 1 e do texto motivador número 2 também. E lógico que tudo isso parece que é uma coisa que você tem que saber já de antemão e parece que isso não é explicado muito bem pela Unesp ou por outras pessoas, mas é por isso que justamente no meu curso eu trato a respeito disso de forma específica. Então, coisas que você precisa saber, coisas que não dá para saber, ou até mesmo que é muito difícil de a gente conseguir compreender. Então você vai saber tanto da questão dos temas, da construção argumentativa da sua redação, e inclusive tudo por um valor de R$40 com acesso vitalício. Então esse não é o preço da mensalidade, esse é o preço do valor total do curso, que vai estar com o link aqui embaixo para você poder conseguir acessar para poder usar o código JUN2023, que é de junho de 2023, para você poder pagar por R$40. Caso você não goste do curso, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias, sem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui tem 3 coisas que todo tema tem, que ajuda muito a gente poder conseguir escrever e entender melhor a redação da Unesp.
Eu acho que existem também outras coisas que aparecem em todo o tema da Unesp, mas eu acho que esses são os mais importantes para você poder saber já. Inclusive, se tem alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de perguntar, uma reclamação, uma sugestão, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E claro que eu dei uma passada muito por cima dessa questão do que eu falei, da lógica do condomínio, mas tem justamente um vídeo meu que eu faço a explicação de cada um dos textos motivadores e também até mesmo de discussões que a gente poderia ter a respeito desse tema super interessante. E é tão importante essa questão que a gente tem da questão do que a gente fala dos textos motivadores e analisar eles, que inclusive existe uma forma de você até ganhar ponto de graça por você ter essa leitura dos textos motivadores atenta, que eu vou deixar nesse vídeo aqui para você poder saber como que você ganha esses pontos. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!